Eu sou Kevin dos Santos Magalhães e hoje a gente vai falar um pouco sobre a meningoencefalomielite granulomatosa em cães, através de um trabalho de revisão de literatura. No caso, inicialmente, a gente tem que a meningoencefalomielite granulomatosa, conhecida como MEG, tem uma etiologia idiopática ainda desconhecida, não se tem muitas informações sobre o surgimento da doença nos animais. O que se sabe é que ela é uma doença inflamatória, porém não infecciosa. Ela é classificada também como encefalopatia autoimune. Hoje ainda há uma escassez de informações sobre a MEG, apesar da evolução em estudos e também diagnósticos da doença, e ela é relevante para a clínica, principalmente neurológica, pelas alterações provocadas nos pacientes. A gente buscou aqui elucidar um pouco sobre a MEG, de acordo com a literatura disponível, a parte clínica, epidemiológica, formas de diagnóstico, tratamento e prognósticos vão ser abordadas aqui. A metodologia foi pesquisa nas bases da PubMed, Cielo e também em livros que contêm informações sobre a MEG. As principais características da MEG, como eu já falei, ela é uma encefalopatia autoimune, ela se trata de uma hipersensibilidade mediada por células T contra o sistema nervoso central. Então, o que é mais frequente é o infiltrado inflamatório com células mononucleares, como linfócitos, plasmócitos, e ocasionalmente infiltrados neutrofílicos, certo? E ela acomete principalmente a substância branca do parênquima do sistema nervoso central, sendo mais comum áreas tálamo-corticais, prosencefálicas, e as principais células afetadas são os astrócitos, como já foram demonstrados em relatos que são encontrados anticorpos contra os astrócitos no histopatológico do animal. E como a gente sabe, os astrócitos são células muito importantes do sistema nervoso central, elas que realizam a sustentação neuronal, também possuem a questão do glicogênio, em fornecer uma energia, e também elas são capazes de auxiliar na formação da barreira hematoencefálica. As formas clínicas, a gente vai ter a forma focal, que é uma forma que ela é insidiosa, ela tem uma progressão lenta dos sinais clínicos neurológicos. A gente vai ter também a forma multifocal, que é uma forma mais difusa, ela é aguda e provoca sinais clínicos com uma progressão mais rápida. E também a gente vai ter a forma ocular, que ela é bem aguda e é caracterizada pela perda de visão do animal. Os sinais clínicos, eles, como toda patologia do sistema nervoso, ela vai depender da localização. Como eu já falei, a parte prosencefálica é a parte mais afetada, então alterações como crises epiléticas, a questão de alteração comportamental do animal, head pressing, head turn, várias alterações que são comuns em outros tipos de meningoencefalites, como meningoencefalites infecciosas, como a questão de neoplasias como meningiomas, gliomas, são sinais bem inespecíficos para uma patologia do sistema nervoso central. Por isso que ela deve ser sempre considerada uma forma de diagnóstico diferencial, sendo que epidemiologicamente a gente sabe que ela acomete mais cadelas de raças pequenas, de meia idade, em volta de 5 anos, mas também acomete machos e aí de idades mais avançadas também. No caso, os sinais podem variar com a localização, como eu já disse, inclusive perda de resposta à ameaça, pela questão tanto do nervo óptico como do núcleo geniculado lateral poder ser afetado. Essa questão também da hiperestesia cervical, ela é bem comum, visto que doenças que causam inflamação de meninge podem causar o estiramento da meninge e também o que a gente chama de dor referida, e o animal ele fica com a questão da cervical com um aumento de dor, né, uma hiperalgesia. E como alternativas de diagnóstico para a MEG, a gente vai ter o diagnóstico clínico, que é muito difícil, mas a gente também pode abrir mão de, lançar mão no caso de diagnóstico de imagem avançado, como a tomografia e principalmente a ressonância magnética, que consegue tratar bem essa parte de tecidos moles, e
tem a análise de líquido cefalorraquidiano, que é uma opção para observar essa questão de infiltrado inflamatório e também aumento de proteínas, mas o diagnóstico hoje definitivo que se tem é com histopatológico, que em países mais avançados consegue ser feita a biópsia da região desejada, mas aqui o que a gente tem é a questão da necrópsia e do histopatológico após a morte do animal. Os protocolos terapêuticos para MEG variam muito. O que se preconiza, no mínimo, é o uso de um corticoide, no caso a prednisona, em doses imunossupressoras de 1 a 2 miligramas quilo BID. Tem a associação também que alguns clínicos usam com antineoplásticos, como a citarabina e a procarbazina. A gente também tem o uso de outros imunossupressores, caso se deseje abrir mão do corticoide, no caso a gente tem a ciclosporina, a azatioprina, e a gente também tem o uso associado de imunomoduladores como a leflunomida. Todas as dosagens estão aí. E sobre a questão de prognóstico do paciente, é bem reservado, de reservado a ruim, depende muito do estado clínico do animal e da progressão. O diagnóstico precoce, como sempre, ele é imprescindível, mas a gente pode elencar aqui uma variação de 100 a 300, 400 dias de sobrevida ao animal. Infelizmente, esses tratamentos com esses antineoplásticos e imunossupressores têm que ser até o fim da vida do animal, visto que é uma doença muito grave e não se tem um tratamento muito específico para ela. Existem resultados bons com alguns tipos de radioterapias, mas é bem controverso. Então, o tratamento dela envolve muitos efeitos deletérios. Então, o que se preconiza é que se faça pelo menos o uso do corticoide, no caso da prednisona, ou de outro imunossupressor. Aqui a gente tem sobrevida citada em artigos de 114 dias, 395 dias. No caso, esses 395 dias foi com o uso do corticoide. No caso, o de 457, houve a associação com o antineoplásico. Então, varia muito. Tudo depende do animal e também do que o clínico acha que é necessário. Bem como também outras alterações, como crises epiléticas e alterações comportamentais. O clínico ele pode entrar com a gabapentina para alterações, pode entrar com a parte de fenobarbital, levetiracetam, brometo, para a parte aí de crises epiléticas. Então, a terapia é bem ampla. E o acompanhamento dos pacientes deve ser feito, visto que todos os medicamentos, como eu já falei, têm seus efeitos deletérios. No caso, eles podem causar hepatotoxicidade, eles podem causar mielossupressão, problemas gastrointestinais, pancreatites, vários outros problemas, e o clínico ele tem que ter esse contato com o paciente para estar realizando esses exames e adequar a terapia, visando uma qualidade de vida para o animal, nessa sobrevida que ele possivelmente possa ter. Aqui a gente tem a questão do infiltrado inflamatório no líquido cefalorraquidiano, presença de linfócitos, neutrófilos, e aqui a gente tem a parte de ressonância magnética. Aqui nesse corte transversal a gente tem a questão de um hipersinal nessa região aqui, de mesencéfalo, indicando a questão degenerativa da meningoencefalomielite. E aqui também a gente tem em outro animal um corte aqui transverso pegando áreas aqui também de mesencéfalo, um pouco de diencéfalo aqui. E aqui na parte dorsal a gente vê aqui toda a parte de telencéfalo com lesões bem difusas, né? No caso aqui seria uma MEG de forma multifocal. Infelizmente, temos pouco tempo para abordar o assunto, mas concluindo, a MEG ela se caracteriza como uma patologia de relevância, principalmente na parte neurológica, mas a escassez de estudos e de recursos diagnósticos acabam tornando-a subdiagnosticada na rotina clínica. E é por isso que talvez a gente tenha tantas dúvidas sobre elas, tão poucos relatos de casos, talvez até por essa parte de subdiagnóstico que acaba sendo rotineiro na clínica, certo? Eu queria agradecer e aqui estão as referências do material e qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade e me procurar para a gente esclarecer. Obrigado.